queria aqui dar, se assim eu conseguir fazer, uma continuidade ao que o Senhor começou a falar conosco no domingo passado, acerca do tema que nós estamos trilhando nesse novo ano, a necessidade que temos. Pelo momento que estamos vivendo, por estarmos atravessando o princípio das dores, por estarmos aí às portas de uma obra tremenda, que outrora era talvez apenas uma promessa, mas que se aproxima tão veloz, que é a volta de Jesus. Você está com essa expectativa, amém? Estamos num tempo muito especial da igreja, temos que ter um certo cuidado. E o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem nos mostrado, o Senhor tem nos dirigido, o Senhor tem não nos deixado só. Eu quero acentuar algumas coisas que o Espírito tem revelado ao meu espírito, algo que tem sido impresso no meu espírito por esses dias, de uma necessidade aí, um tanto quanto mais exacerbada, de termos um cuidado um pouco maior acerca dessas coisas. Eu sei que você está dentro de tudo isso e eu recebi uma direção na virada do ano e posteriormente nos primeiros dias, principalmente do culto, principalmente nas casas, e não vai ser diferente nessa noite. Muitas pessoas relataram milagres dentro das suas casas no culto de domingo passado, e milagres assim, na hora, porque querido, Deus, Ele não quer apenas, sabe, que a palavra dEle seja informativa, mas a palavra ela é demonstrativa. A letra mata, mas o Espírito vivifica. E a palavra que você tem falado são Espírito e vida. O Senhor tem vida, o Senhor tem cura, o Senhor tem milagre, o Senhor tem libertação, o Senhor continua operando. Fique atento dentro da sua casa, que não será diferente na noite de hoje. Mas eu preciso trabalhar algumas questões aqui. Eu queria, se possível, que a Thaís viesse aqui. Eu não falei nada com ela. Eu sei que no grupo algumas pessoas ouviram. Tem várias pessoas aqui que poderiam dar um testemunho. Mas eu queria só para você ver o que o Senhor quer falar conosco. E da importância que nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que muitas coisas vão tentar nos privar desse momento de liberdade de culto. Não pense você que será apenas coisas isoladas, que é totalmente inerente a essa pandemia, mas muitas coisas vão querer de alguma forma calar a voz profética, calar a igreja. Nós temos que entender os meios de comunicações, as redes sociais, nós vamos ter que entender o que nós temos que fazer dentro das nossas casas, quando nós não poderemos estar aqui. Nós não estaremos de férias. O Senhor muitas vezes vai talvez não permitir que você esteja aqui, mas eu quero dizer mais uma vez, enfatizar, você não vai estar de férias. Vai ser uma oportunidade de acontecer o que aconteceu na casa da Thaís. Eu vou dizer de novo, vai ser uma oportunidade de acontecer o que aconteceu na casa da Thaís. Talvez tem pessoas que você não consegue trazer aqui, mas você consegue levar na sua casa. E lá o Espírito Santo vai agir. E lá o Espírito Santo vai curar, lá o Espírito Santo vai restaurar, lá o Espírito Santo vai levantar de volta. Ei, fique atento que o Senhor está falando contigo. Tem vezes que você não vai estar aqui, mas dentro da sua casa você vai estar cultuando, adorando, exaltando o Senhor. Você não vai estar de férias e você vai ver acontecer alguma coisa igual e até maior do que aconteceu na casa dela. Mas fique atento com aquilo que o Espírito Santo tem revelado a nós. Amém, glória a Deus. A paz do Senhor, amém? Domingo passado nós não viemos à igreja, nós estávamos todos resfriados, né? Não estávamos bem. E minha cunhada e meu cunhado também, eles estavam em casa, a Érica e o Paulo, acho que a maioria dos irmãos aqui da igreja conhecem eles. Eles já foram desse ministério aqui, mas hoje eles estão em Rio Preto, estão congregando em uma outra igreja. E nessa época de pandemia, eu creio que em muitas igrejas, muitas pessoas se esfriaram espiritualmente, né? Muitos acabaram se acomodando, né? E depois, para voltar, já foi mais difícil. E aconteceu alguns problemas na igreja lá, e eles ficaram desanimados. Então, eles estavam bem assim, frios, né? Espiritualmente, não estavam indo na igreja. E eles estavam arrumando as coisas para ir embora. A gente falou, fica com a gente, vamos cear junto aqui em casa. Vamos assistir o culto aqui online, eu creio que vai ser uma bênção. E a gente insistiu bastante e conseguimos convencê-los. E aí nós arrumamos toda a sala, ligamos a TV, colocamos o culto. E aí o louvor começou a ser ministrado, né? Aquele louvor poderoso. E depois veio a palavra, né? Aí o pastor ministrou uma palavra poderosa. E na hora que o pastor chamou os irmãos aqui à frente,
e chamou o Ministério de Louvor para ministrar novamente aquela canção. Foi algo assim sobrenatural, foi algo instantâneo. O pastor apontou para a câmera e falou assim: nesse momento Deus está fazendo algo poderoso aí na sua casa. A minha cunhada estava sentada, ela deu um grito, ela se quebrantou na presença do Senhor. A sala, irmãos, eu senti que eu ia flutuar. A sala foi cheia da presença de Deus. Todos que estavam presentes ali naquele lugar foram cheios. Ela, depois, na hora que ela levantou, ela contou a experiência que ela teve. Ela falou que Deus falou assim para ela assim, ó, senta aqui no meu braço. Eu vou te carregar agora. É eu que estou te sustentando, eu estou te carregando. E aconteceu um renovo que eles estavam precisando na presença do Senhor. E naquele momento, nós todos, como família, nós engrandecemos o nome do Senhor. Nós exaltamos o nome do Senhor por Ele ter dado aquela oportunidade. Nós, como família, termos sentido aquela experiência na nossa casa. Eu creio que na casa dos irmãos também não será diferente. E depois nos grupos da igreja, eu vi os testemunhos, as coisas que os irmãos foram falando, que foi algo forte, algo poderoso. Eu falei, glória a Deus. O mesmo Espírito que agiu aqui, agiu lá em casa e nas outras casas. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós estamos vivendo um tempo muito especial. Pastor, mas é um tempo muito difícil, por isso que ele é muito especial. É um tempo em que se aproxima, de uma forma bem veloz, o cumprimento de todas as profecias, e o Messias está às portas. Mas vão se acirrar as demandas, as dificuldades. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Nós estamos diante de tudo isso. Por isso essa necessidade de entendermos o fogo. Nós vamos continuar trabalhando sobre o fogo de Deus aqui nessa noite. Querido, é Ele que vai nos dirigir em toda a verdade. É Ele que vai dar a direção de apontar para a câmera e falar, o Senhor está movendo aí agora. E você vê mover instantaneamente. Porque se a palavra de Deus se cumpre, irmãos, quando Deus fala, Ele zela pela sua palavra para fazê-la cumprir. E Deus tem propósito de fazer prodígios, sinais, maravilhas, milagres sobrenaturais antes da sua vinda. Para testemunho, quando você vai ali, relatamos Mateus 24, Lucas 21, do princípio das dores. Ele mesmo fala assim, olha, não tenha essa preocupação do que você vai responder diante de situações, porque na mesma hora vos será dado boca, sabedoria, que não vão poder te resistir. E isso tudo acontecerá para testemunho, querido. Acontecerá muitas coisas para testemunho, que a igreja de Jesus não é mera formalidade, não é apenas uma associação a mais que existe, não. A igreja de Jesus é um mecanismo vivo, a igreja de Jesus é o poder de Deus na terra. A igreja de Jesus é aquela que vai fazer diferença, mostrar a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Ei, você faz parte dela, amém? Você está totalmente envolvido nela. Deus conta contigo, Deus conta comigo nesse tempo. Deus quer levantar uma igreja poderosa na face da terra. A igreja não vai sair envergonhada. A igreja não vai estar aí, Maranata, hora vem Senhor Jesus, me tira daqui pelo amor de Deus que eu não aguento mais. Não, querido, nós vamos sair de cabeça erguida cantando o hino da vitória. O mar pode surgir, mas nós vamos atravessar do lado de lá, cantar o hino da vitória. As pragas vão vir como veio, como nós falamos aqui no domingo passado. As pragas vêm, estão aí, querido. Todos esses princípios de dores, todas essas pestes, pandemias, nação contra nação, reino contra reino. Todo esse cenário é algo paralelo ao que aconteceu no Egito, porque Deus quer tirar a igreja do Egito. E nós estamos vivendo esse tempo de juízo de Deus na terra. E por isso nós temos que estar preparados. Eu queria colocar um pouco mais de tijolos nessa edificação que começamos domingo passado. E queria contar mais uma vez com a sua costumeira atenção. Eu sei que tem muitos amados que mais uma vez não puderam estar aqui. E fique atento, irmão, muitas vezes você não vai poder estar aqui, mas se você não tem como, sabe, baixa lá, pastor, o senhor tem Facebook? O senhor, não tem, irmão. Mas eu tenho uma forma de acompanhar os cultos. Eu não sou contra você ter ou não ter. Eu não tenho, porque eu não quero saber da vida de ninguém. Eu quero que o Espírito Santo me mostre. Mas uma coisa é fato, irmão, nós não podemos achar que nós estamos de férias às vezes que nós não podemos estar em comunhão com o corpo.
Nós temos que entender que é uma oportunidade, de ali um vizinho, um parente, de ali, sabe, algo que talvez você não conseguiria estar aqui. Ou talvez, olha, eu vou marcar nesse próximo domingo, eu vou na casa do irmão fulano, tal, eu quero junto com você, sabe, cultuar Deus aí na tua casa. Talvez a pessoa vai falar sim, você vai ver, Deus vai fazer um rebuliço lá. Eu estou no lugar certo. Agora, querido, preste atenção nessas coisas aqui. Eu quero traçar com você duas situações paralelas. Que uma deu certo e a outra poderia ter dado certo e não deu, porque faltou esse entendimento que Deus tem dado a nós. Nós estamos vivendo um processo, nós lemos aqui sobre o princípio das dores, sobre tudo aquilo que norteia ali, né? O que aconteceu com Jesus e consequentemente a sua vinda. E dentro desse propósito, eu quero aqui estar trabalhando dois personagens tão ímpares, tão importantes da história bíblica. E por que um teve sucesso diante de situações como essa, de pressão, situação de, sabe, de estar passando realmente por estreito, estar passando realmente por adversidade, por tua palavra não ter crédito, sabe? Esse homem aqui você vai ver, ele falava, mas ninguém dava ouvido, ele estava assim, sabe? Ele estava sendo conduzido para algo contra a sua própria vontade, mas em meio a tudo isso, você vai ver o mover dos céus, o agir de Deus. E ao passo que o outro teve todas as recomendações, todas as diretrizes, foi orientado acerca de tudo que ele devia fazer, mas ele não deu ouvidos. Mas louva a Deus porque você está aqui nessa noite e você vai dar ouvidos ao que o Espírito Santo tem falado à igreja. Abra sua Bíblia, por gentileza, Evangelho de Lucas. Bendito seja para todo sempre o nome do Senhor Jesus. A Ele a glória, a honra. A Ele o louvor, a adoração, a exaltação, ações de graças. Bendito seja o nome do Senhor. Lucas 22, após aqui várias coisas do sermão profético, grande tribulação, Deus falando sobre a questão da vigilância, a última ceia. Ele chega em determinado momento aqui, que eu quero extrair aqui, um entendimento acerca de uma necessidade aqui. E que isso possa servir de estudo para mim, ensino para mim, alerta para mim e para você. 22 de Lucas, a partir do versículo 39, por gentileza. Diz assim as santas escrituras, mesmo assentado aí, mas coloca toda a reverência. E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, 40 metros, e pondo-se de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Versículo de número 54, por gentileza. Então, prendendo-o, levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: este também estava com ele. Versículo 57, porém ele negou-o, dizendo: mulher, não o conheço. Queridos, é esse o perigo, e eu quero aqui estar usando um paralelo, e quero fazer esse alicerce acerca de duas situações, e eu creio que você vai ficar com a que vai dizer respeito à forma que você vai vencer qualquer adversidade que está
no seu caminho, nesses dias, você vai superar, você vai vencer, você vai atravessar a proposta de Deus. Há um destino profético para você. Você foi chamado para ser mais do que vencedor. Em detrimento de qualquer que seja o cenário, querido, há um destino profético para a igreja: vencer. Ao que vencer, consentirei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci. Querido, você segue um vencedor. Eu vou repetir: você segue um vencedor. Ele tem uma expectativa a teu respeito. Você vai vencer, e você vai se assentar comigo. Você vai realmente entender que assim como eu fiz, você vai fazer. Assim como eu venci, você vai vencer. Assim como eu me preparei, você vai se preparar. E você vai ver que vai valer a pena. Mas aqui não acerca apenas dos discípulos no momento de angústia, no momento de adversidade, no momento de desfecho, no momento aqui em que estava todo o cenário preparado para a sua morte e ressurreição, e posteriormente tomar toda a autoridade, todo o teu poder e entregar para você e para mim como igreja. Mas Jesus, dentro de todo esse cenário, ele sentiu o peso, ele sentiu o momento, e ele então convoca aqui a sua liderança, convoca os seus discípulos aqui para estarem vigiando. E ele está aqui de uma forma aqui, sabe, dizendo assim: olha, vigiai para que não entreis em tentação. Olha, vigiem, olha, vocês estão dormindo, olha, desperta, vamos orar, vamos buscar, vamos clamar. Ele orava mais. Ele orava a ponto, sabe, aqui do peso da responsabilidade ser tão tamanha naquele momento, um momento decisivo, que ele não podia recuar. Ele não podia fracassar. Ele, querido, estava a ponto ali em dado momento de, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Mas ele orava mais. E ele orava mais, e ele tinha um entendimento. E quando ele ora pela terceira vez, então ele fala: já que não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Querido, é tão importante nesse momento entendermos a vontade dos céus. E Jesus aqui orou. E Jesus está chamando os discípulos para orar com ele. Está chamando os discípulos para estar junto com ele nesse momento de decisão, nesse momento de embate, nesse momento de coalizão, nesse momento em que as trevas queriam prevalecer. Mas aqui não apenas de forma coletiva, mas de forma individual. Capítulo 22, versículo 31, ele diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para te cirandar como se ciranda o trigo. Mas eu já roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Então ele não está apenas falando de forma coletiva com todos os discípulos, mas de forma individual com Simão. Simão, Satanás quer fazer você recuar, quer fazer você me negar, quer fazer, sabe, com que de fato tudo aquilo que eu investi na tua vida até aqui não tenha valido a pena, você não vai prevalecer. Ele está dizendo que ele vai realmente fazer você recuar. E esse alerta, irmão, a gente tem que entender aqui, e um detalhe bem importante aqui que eu quero deixar para você nessa noite de uma forma bem simples, se é que eu posso assim denominar. O que faltou para Simão? E vou traçar um paralelo sobre o que não faltou para um outro discípulo que passou por uma prova semelhante. Mas aqui, queridos, nós estamos diante de uma situação que, quando Pedro é avisado, e talvez tem muitos, sabe, não quero aqui aquele jargão chato, aquele que não veio, não é nada disso, irmão, mas muitas vezes a gente pode incorrer nesse erro. A palavra está falando com a gente ou não? Mas se a gente não entender que Jesus está insistindo na oração aqui, está insistindo: vigiai, orai, olha, esse tempo é difícil, olha, vocês vão atravessar coisas difíceis, mas vigiem, orem, para que vocês não caiam, para que vocês não venham recuar, para que vocês não venham conseguir sobressair sobre tudo isso que está diante de vocês. Mas eles estavam dormindo, eles estavam ali como que, e o pior, quando isso diz respeito a Simão, ele achava que ele estava pronto, a ponto de praticamente dizer: Senhor, o Senhor deve estar falando com a pessoa errada. O simples fato de eu estar dentro de uma igreja, o simples fato de eu ser arrolado, querido, como membro de uma igreja, ou ter aceitado Jesus, não me faz uma pessoa que vai automaticamente vencer as lutas, se eu não me preparar e entender o que é vigiar e orar. Mas ele simplesmente ignorou. Ele simplesmente: Senhor, eu estou pronto para ir contigo. Senhor, eu estou pronto. Senhor, pode contar comigo. Senhor, 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 Senhor. Mas quando de fato aconteceu o que aconteceu aqui, ele disse: eu não conheço Jesus. E aqui que eu queria rapidamente trabalhar. Coloca para mim na revista atualizada.
Capítulo 22 de Lucas, versículo 54. Bendito seja o nome do Senhor. Assim diz uma versão um pouco diferente da que eu li. Então, prendendo, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Diga assim comigo: Pedro seguia-o de longe. Querido, nós corremos esse risco. Parece que nós estamos perto, mas nós nos acostumamos. Corremos o risco de estar tão acostumado a estar na igreja. Eu vou no culto, mas quando não dá também eu não vou. Eu quero me envolver, mas se eu não me envolver também tá bom. Não tá, irmão. Não é tempo de nós não estarmos, querido. É tempo de nós estarmos totalmente, sabe, juntos e misturados. Eu tenho que ver qual é a direção, o que o Espírito tem me levado. Qual, sabe, tu, pois, ouvirás por detrás de ti uma voz dizendo: esse é o caminho, andai por ele, sem vos desviar nem para a esquerda nem para a direita. Querido, não tem mais tempo. Eu vou para lá e para cá, vou ver o que acontece. Não acontece nada, irmão. Eu tenho que estar seguindo Jesus de perto. Eu tenho que estar, sabe, aliançado. Eu tenho que ter uma aliança correta com vertical e horizontal. Se eu tenho alguma coisa mal resolvida, eu tenho que resolver. Eu não posso ter, querido, o reino dividido não subsiste. É tempo de estarmos totalmente aliançados com o corpo e aliançado com o cabeça da igreja. Mas Pedro não levou a sério a repreensão. Pedro não prestou atenção na, direção que Jesus estava dando. Achou que estava tudo certo, mas ele estava seguindo Jesus de longe. Mas eu queria trabalhar algo além disso. Continua, por gentileza. E quando acenderam fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram, Pedro tomou o lugar entre eles. Entre mentes, uma criada vendo-o assentado, diga comigo, perto do fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele. Diga assim comigo: seguia Jesus de longe, estava perto do fogo. Isso vai fazer diferença. Amados, nós não podemos ignorar o próprio Jesus dizendo: era bom que você fosse frio ou quente. Porque, querido, o frio, ele já não tem compromisso nenhum mesmo. A pessoa está totalmente... E aqui, o amor de muitos esfriará devido, à multiplicação da iniquidade, devido a todos esses cenários. Tem muitas pessoas, queridos, que estão totalmente assim, inertes, paralisadas, esperando acontecer alguma coisa, sem entender essa necessidade de não apenas estarmos perto do fogo. Porque como ele estava passando por uma friagem, ele estava fora, ele não estava junto, ele estava lá ao relento, ele estava numa situação, alguém acendeu fogo. Aqui nós vamos tentar acender fogo todo domingo. Mas não adianta só você estar perto do fogo. Você vai entender isso muito claro aqui nessa noite. E nem tão somente, seguindo Jesus de longe. Alguém acendeu o fogo, não foi Pedro que acendeu o fogo. Isso vai fazer toda a diferença e você vai entender isso aqui nessa noite. Mas, querido, se tem algo que Deus quer, é me fazer de novo queimar. Eu estar, querido, totalmente envolvido, eu estar totalmente ali, eu passar pela água e passar pelo fogo, que são elementos de purificação, mas o fogo dele tem que estar aceso no meu coração, eu tenho que estar queimando por ele. Mas alguém acende fogo e ele se aproxima do fogo, porque, querido, o fogo é bom, amém? Ou você não gosta do fogo? Mas ele estava perto do fogo, mas você vai entender daqui a pouco o que faltou. Quero deixar simplesmente esse... Você vai entender daqui a pouco o que faltou. Então ele estava, diga assim comigo, seguindo Jesus de longe, não prestando atenção nas direções que Deus estava dando a ele. E quando teve uma oportunidade, que ele viu um fogo, ele viu a chama, ele viu alguém acender o fogo, ele se aproximou do fogo. Ele estava perto do fogo. Mas ele não estava da forma que você vai entender aqui que nós precisamos estar. Por isso que quando a luta veio, por ele somente estar perto do fogo, ele não resistiu, ele negou. Porque ele estava, diga comigo, morno. E o morno, querido, será vomitado.
Você está comigo até aqui? Eu queria traçar um paralelo. Eu estou bem tranquilo, eu estou bem calmo, porque eu sei que isso vai ser bênção na sua vida. Abra sua Bíblia, por gentileza, aí, capítulo de número 26 de Provérbios. Só a parte A do versículo 20, por gentileza. Bendito seja o nome do Senhor. Capítulo 26 de Provérbios, a parte A diz assim, diga assim comigo: sem lenha, o fogo se apagará. Mais uma vez, sem lenha, o fogo se apagará. Levítico capítulo 6, versículo 12, por gentileza. Bendito seja o nome do Senhor. O fogo, pois, sobre o altar, você ouviu aqui na hora do dízimo falar um pouco sobre o altar. O fogo sobre o altar arderá nele. Diga assim comigo: não se apagará. Mais uma vez, me ajuda aí, fala assim: o fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará. Obrigado. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Mas eu quero dizer para você aqui algo, querido, que eu preciso ter um entendimento acerca desse assunto, e você também. E posso aqui fazê-lo de várias formas. Mas vamos usar a experiência de Abraão e Isaac. Era necessário para que o holocausto fosse oferecido aí, para que aquilo que Deus requereu dele, um sacrifício, ele precisava de fogo. Mas quem acendeu o fogo foi o Abraão. Agora, quem levou a lenha para alimentar o fogo, diga comigo, foi o Isaac. Então, querido, alguém acendeu o fogo, mas o Pedro não alimentou o fogo. Ele apenas quis participar de um fogo sem se envolver com a lenha, sem se participar, sem estar junto ali. Eu quero me aquecer no fogo que alguém está acendendo. Mas eu não quero carregar a lenha, eu não quero orar, eu não quero ter comunhão, eu não quero ter consagração, eu não quero ter essa questão que Jesus está dizendo para os discípulos: vigiai, orai, para que vocês não entrem em tentação. Olha, vocês estão dormindo, por que vocês estão dormindo? Despertai, vamos orar, vamos buscar, vamos clamar. Querido, sem essa lenha, você esfria, eu esfrio. E nós corremos esse risco, assim como Pedro, de negar Jesus. Que aqui está dizendo que o fogo, ele tem que arder continuamente. Então toda manhã está dizendo ali que eu tenho, querido, em detrimento de qualquer outra coisa, porque o inimigo vai fazer de tudo para você não ter tempo. Por isso que a Bíblia diz que você tem que remir o tempo, porque os dias são maus. Ele vai te ocupar de tantas coisas, ele vai te colocar tanta preocupação, ele vai colocar tanto medo, tanta coisa para você recuar como Pedro, para você achar que realmente você não sabe, se você fizer aquilo, você não vai conseguir fazer o outro. Pelo contrário, irmão, se você não tiver esse fogo aceso continuamente, aí que não vai dar certo. E muitos estão sendo roubados desse tempo, irmãos, desse tempo de estar aos pés de Jesus, de estar clamando, de estar, ali, Senhor, Senhor, eu não sei qual é a direção, quais são as situações que eu vou me deparar no dia de hoje, mas antes de tudo, diz a tua palavra, para usar a prática de oração, súplicas, com ações de graças, para que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, guarde o meu coração e a minha mente. Eu estou aqui nessa manhã, Senhor, porque eu não sei o que me espera daqui a 5 minutos, mas dirige a minha vida, me toma pelas mãos, me conduz em triunfo, Senhor. Eu te adoro, acende a chama do meu coração, Senhor. Me dê capacidade de, no momento certo, dar a palavra certa para o necessitado, Senhor. Eu clamo, eu te peço humildemente, abre o meu entendimento. Ministra o meu coração, tira as escamas dos meus olhos, Senhor. Eu quero tirar toda a cinza, tudo aquilo que possa querer nesse momento fazer com que o fogo que está em mim, ele diminua ou se apague. Eu não quero ser morno, eu quero ser totalmente cheio do teu Espírito. Então vem, Espírito Santo.
Faz a obra em mim, faz a obra através de mim. Eu estou aqui nessa manhã e te bendigo e te exalto, querido. O fogo vai continuar aceso. Mas se eu simplesmente, irmão, me tolere um pouco, pelo amor de Deus. Todo domingo eu me aproximo do fogo. Mas de segunda a sábado eu levo uma vida de qualquer jeito, irmão, você vai ser uma pessoa morna. Não vou te enganar. Mas pastor, eu quero um culto cheio de fogo, eu quero racacharabacô, eu quero, sabe, recebe! Querido, você está no lugar errado. Que aqui a gente ensina palavra, não oba-oba. Querido, estar cheio do Espírito Santo não é de domingo a domingo. São todos os dias, a cada manhã, eu tenho o meu momento, uma devocional, sabe? Eu entendo, Senhor, eu preciso do Senhor. Sem o Senhor, eu nada posso fazer. Eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua direção. Senhor, se o Senhor não for comigo, não me faça sair desse lugar. Senhor, vai comigo, vai à frente, Senhor. Senhor, me conduza, Senhor, me ajuda, Senhor, Senhor, Senhor. Eu vou te mostrar um cenário aqui de uma adversidade tão grande, irmão, que perdeu toda a esperança de salvação. A pessoa estava sendo conduzida contra a sua própria vontade, mas por que o desfecho foi diferente? Você vai ver aqui nessa noite, juntamente comigo, e eu creio que isso pode mudar a tua vida nessa área, em nome de Jesus. Ei, querido, seja cheio do Espírito Santo, mas mantenha essa chama acesa, sabe? Lute para que essa lenha seja colocada diariamente aí, ela não se apague. Nós precisamos, irmão, mais do que nunca ter, sabe, essa questão, sabe? O próprio Deus, irmão, Ele colocou lenha para o filho dele, Jesus, carregar. Jesus carregou a lenha da cruz. O Abraão colocou a lenha no ombro do Isaac. Tem uma lenha, irmão, para você e para me carregar, para manter esse fogo aceso. Mas nós vamos fazer aquilo que Ele nos chamou a fazer e a ser. E o nome dEle vai ser glorificado. Atos dos Apóstolos, por gentileza. Vou te mostrar um pouco diferente. Vamos em Atos agora não. Como eu disse aqui, a gente não manda nada. A gente tem que só... Salmo 97. Querido, não importa a diversidade, não importa o problema, não importa o tamanho do gigante, não importa se a fornalha vai aquecer 7 vezes mais, querido, não importa se o gigante tem 3 metros de altura, querido, não importa. O que realmente vai fazer diferença é você entender que você precisa do fogo de Deus. Capítulo 97 dos Salmos diz assim: o Senhor reina. Você ora a oração do Pai Nosso que Jesus ensinou. E uma das coisas tremendas da oração do Pai Nosso é quando você está orando, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, querido. Ele reina, mas você reina em Cristo aqui na terra, amém? Você pode reinar através dele, e ele pode reinar através de você, se você entender que ele quer que o reino dele venha a nós. Venha a nós o teu reino. Da forma que o Senhor reina, eu vou reinar aqui na terra em teu nome. Mas olha o que acontece aí, o Senhor reina, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Nuvens e obscuridade, queridos, são oposições, são lutas, nuvens, obscuridades, nuvens escuras. É esse processo que nós estamos enfrentando, são, sabe, adversidades, são, sabe, situações de pressões, situações que querem nos esfriar, que querem, sabe, nos tirar da direção, que querem fazer você ter medo, quer fazer você perder a esperança, quer fazer você perder a paz. Nuvens e obscuridade. Está dizendo que o Senhor reina, mas nuvens e obscuridades estão ao redor dele. Ele está reinando, mas não diz que não tem impedimento ao redor. Ele está reinando, mesmo havendo impedimentos, mesmo havendo nuvens, mesmo havendo obscuridades, mesmo havendo oposições, mesmo havendo alguns dizendo ele é bom, outros dizendo não, ele engana o povo. Mesmo alguns dizendo ele expulsa demônios pelo dedo de Beelzebu. Ele reina. Em detrimento de tudo o que aconteceu, ele reina, e ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele continua reinando. Mas querido, por que ele reina mesmo tendo obscuridade, nuvens ao seu redor? Nuvens e obscuridades estão ao redor dele. Justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que abrasa os seus inimigos.
em redor. Os inimigos estão ao redor, mas o fogo está aceso, irmão. Ele ora pela primeira vez, ele ora pela segunda vez, ele ora pela terceira vez, ele fala: Pai, seja feita a tua vontade. Mas ele não sai dali, irmão, está se transformando em gotas de sangue. Ele ora de uma forma que ele está agonizando ali, e ele está: se possível, passa de mim, se possível, passa de mim sem que eu beba esse cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade. E ele continua orando, irmão. Sabe o que acontece? Ele vence. O que está ao redor. E você vai ver nessa noite que não funcionou só com Jesus, funciona comigo e com você. E funciona com esse outro personagem que nós vamos ver aqui. Nuvens e obscuridades, oposições. E tudo que possa se levantar ao teu redor. Se esse fogo sair de mim e sair de você, vai ser abrasado tudo isso, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Capítulo 28 de Atos, por favor. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, eu não quero aqui, eu creio que você conhece, talvez até para me ensinar. Tudo que acontece no naufrágio aqui, que Paulo é mandado para a Itália, contra a sua vontade. Os ventos são contrários. Depois de 14 dias ali, que eles estão até sem se alimentar, tem que jogar todo o mantimento do navio ali. Eles estão ali, o comandante não presta nem atenção, não quer nem saber o que ele está dizendo. Ele está totalmente contra, ali, querido, vai ter tantas coisas que tem se levantado aí, que vai ser contra a tua opinião, não vai querer saber qual é a sua opinião. Essas pessoas estão preocupadas com a opinião do Djokovic lá na Austrália. Simplesmente você não vai participar. É o número 1 do mundo, mas não vai. Querido, esse cenário não está longe de nós. Tem muitas coisas aqui que a gente vai ter que entender, que essa obscuridade, essas nuvens vão estar aqui, pairando. A gente vai ter que ter discernimento para saber viver esse tempo. E ele está aqui contrariado, ele está aqui nesse 27 aqui, que chega em determinado momento. Vou abreviar, 27:18, só para a gente dar uma pequena introdução aqui. Senão fica que nem o altar que levantaram aqui. Para as pessoas que não sabem o que aconteceu, talvez ficou meio vago, né? E quando a gente estava construindo aqui, o inimigo preparou um caminhão de terra de um lugar indevido aí, consagrado a algo, e trouxe esse caminhão de terra e plantou aqui dentro. Isso causou um rebuliço aqui, irmão, porque veio essa foto, veio uma imagem de algo, de um Deus, de algo que realmente estava aqui, porque era uma terra de um lugar que eu não vou aqui citar para não ser antiético. Mas era algo consagrado, e essa imagem brotou aí. As pessoas estavam fazendo aqui, desviou os encanamentos para chegar aqui no altar, devido a esse monte de terra, causou um monte de transtorno. Mas graças a Deus, Deus revela. Por isso você tem que estar cheio do fogo, irmão, porque a revelação vai vir. Nós removendo toda essa terra, isso que estava tudo torto ali, teve que cortar tudo, quebrou o piso, arrancou o piso para fazer a coisa reta. Você vê, o inimigo quer fazer, irmão, com que haja desvios, com que haja realmente algo que impeça. Mas se você está cheio do fogo, Deus vai te mostrar. Então, graças a Deus, isso tudo foi eliminado, e o nome do Senhor tem sido glorificado nesse lugar. Atos 27:18. Depois de tudo isso que nós principiamos falando aqui desse naufrágio, ele está contra a sua vontade, o comandante não está nem aí para aquilo que ele está dizendo. Diz assim, Atos 27:18. Andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte, aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade. Olha que coisa, irmãos, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam esse incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto aqui, tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Dizendo Paulo: não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu por todos quantos navegam contigo.
Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. O que acontece aqui, irmãos? No meio dessa luta, 14 dias de desesperança, 14 dias de trevas, 14 dias em que não há um alimento, em que não há uma esperança, em que há um vento contrário, em que está tudo escuro, irmão. Mas no meio de tudo isso, a luz de Deus resplandece, a palavra de Deus chega. E eles então entendem uma direção que era necessário eles estarem naquela ilha chamada Malta. Mas é aqui que eu quero trabalhar o encerramento da mensagem e te colocar dentro de algo que vai fazer diferença na tua casa. Eu estou dizendo para você agora, no seu lar, vai fazer diferença na sua casa. E vai fazer diferença nas nossas. Talvez isso mude alguma coisa aí dentro do seu lar. Capítulo 28. Queridos, eles encalham ali, o navio tem que ser totalmente ali esvaziado, o trigo é jogado fora. Eles estão totalmente ali desprovidos de qualquer recurso agora. Mas mesmo assim o navio não chega até um determinado momento de atracar corretamente. Eles então ali têm que sair nadando, segurando em tábuas, se salvam ali de qualquer custo. Mas eles chegam à margem da ilha, todos frios, todos ali. Imagine você passar por uma tempestade veemente de 14 dias de desesperança, de fome, friagem. Mas eu disse para você que sempre alguém acende uma fogueira, aleluia. E essa fogueira vai continuar sendo acesa, irmão, mas você vai entender qual que é a sua parte, qual que é a minha parte. Isso pode fazer diferença na sua vida. Capítulo 28. Havendo escapado, então, souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade. Diga assim comigo, porque acendendo uma grande fogueira. Querido, alguém acendeu também uma fogueira para Pedro. Mas ele estava perto da fogueira. O que faltou para Pedro não faltou para Paulo. E não vai faltar para você. Eu vou repetir. O que faltou para Pedro não faltou para Paulo. E não vai faltar para você. Porque assim te diz o Senhor. Isso vai fazer diferença na tua vida. Os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tem pessoas que estão frias, pessoas que estão, sabe, totalmente apáticas na presença de Deus e precisam dessa grande fogueira. Versículo 3: e havendo Paulo, diga isso comigo, ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora fugindo do calor lhe acometeu a mão. Olha, escute isso aqui, irmão. Quando você alimenta o fogo, e você apenas não desfruta do fogo que alguém está acendendo, mas você ajuda esse fogo a aumentar cada vez mais, a víbora tipifica os ataques do diabo, é a serpente. Estava encoberta, estava escondida, estava camuflada. Mas quando o fogo vem, irmão, é tudo revelado. Onde está o inimigo? Onde está o impedimento? Onde está a ameaça? Onde está o risco? O fogo que sai ao redor do trono, ele abrasa os inimigos ao redor. Você está comigo? O Senhor reina, regozija-se a terra, nuvens e obscuridades estão ao redor dele. Mas adiante dele vai um fogo que abrasa os inimigos ao redor. E Paulo viu a oportunidade, tem uma fogueira aqui, mas eu não vou simplesmente me aproximar dessa fogueira. Eu vou alimentar essa fogueira, eu vou fazer essa fogueira crescer. Eu vou colocar mais lenha, eu vou fazer a minha parte. Versículo 3. E havendo Paulo, diga comigo, ajuntado uma quantidade de vides, e pondo-as no fogo, querido, alimente o fogo. Não apenas veja o fogo ser aceso, mas mantenha ele aceso, para que ele possa arder continuamente na tua vida. E quando ele fez isso, irmão, ele investiu no fogo, ele investiu na presença, ele investiu. O que estava oculto foi revelado. Pastor, mas ele foi acometido. Mas vamos continuar. Versículo de número 4. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente esse homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não deixa viver. Mas sacudindo, aleluia, mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente,
Mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Sabe o que Deus está falando aqui? Talvez você ainda não entendeu. Ele está falando isso para testemunho. Sabe o que aconteceu aqui, irmão? Nós vamos continuar a leitura. Você vai ver que abriu-se uma grande porta aqui agora, para que aquilo que era informativo por Paulo poderia pregar informações ali em Malta, mas agora ele estava demonstrando o poder de Deus. Querido, a pregação do evangelho tem que ser seguida de sinais, prodígios e maravilhas. Deus vai operar milagres. Esses sinais vão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, em meu nome, em meu nome, em meu nome, querido. É o tempo, querido, de Deus se manifestar com sinais, prodígios e maravilhas. Mas o que aconteceu aqui, irmão? Quando ele alimentou o fogo, quando ele realmente não apenas se aproximou do fogo, ele alimentou o fogo, a víbora foi ali, sabe, revelada. A força, o poder da serpente, de Satanás e de toda a influência do mal caiu por terra. Agora vem o quê? Continua. E ali próximo daquele mesmo lugar havia uma das herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu estar de cama, enfermo de febres e desinteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito pois isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam, os quais os distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Se coloca de pé. Querido, Deus vai suprir em glória todas as nossas necessidades. Mas nós vemos aqui, querido, que o episódio aqui narra uma tremenda tempestade, algo que até então havia desesperança, fugiu toda a esperança de salvação. Não importa, querido, eu não sei qual é o cenário que você está vivendo ou possa viver, mas eu estou aqui para dizer para você, o que vai fazer diferença é o fogo de Deus na tua vida. Quando Paulo teve uma oportunidade de alimentar o fogo, quando Paulo teve uma oportunidade de dizer, eu preciso, sabe, nenhum desses mal vai me acometer, mas eu preciso do fogo de Deus, da presença de Deus, eu preciso mais dele. Ele apareceu comigo ontem à noite, dizendo, Paulo, não temas, mas eu vou fazer a minha parte, eu vou estar em conexão com ele, eu vou buscar a face dele. Querido, a víbora bateu em retirada. E quando a víbora foi ali desmascarada, irmão, quando o inimigo sai, quando o projeto do inimigo é desmascarado, abre-se a porta, querido, para milagres. Quando sai a oposição, vem a oportunidade. Quando o inimigo é desmascarado, você tem oportunidade para falar, o Senhor é maior. Sabe por que Deus respondeu para Elias com fogo? Porque ele provou que o Deus é verdadeiro, mas ele fez a parte dele. Ele preparou o altar. E ficou provado que o Deus de Elias é o Deus verdadeiro, o teu Deus é o Deus verdadeiro, o Deus de Paulo é o Deus verdadeiro. Pedro posteriormente provou também do Deus verdadeiro, mas no momento que ele levou a sério. Querido, esse é o nosso tempo. Será que eu estou no lugar certo? Esse é o nosso tempo, irmãos. Mas não espere mágica. Alimente o fogo. Eu vou repetir, não espere mágica. Você pode começar a fazer isso nessa hora. Capítulo 81, 10 de Salmo, por gentileza. Queria orar um pouco com vocês. Salmo 81, versículo 10. Querido, o grande papel de Deus é te tirar desse contexto de Egito e fazer você olhar para Canaã. E o grande papel do inimigo é tirar você do contexto de Canaã e fazer você olhar para o Egito. Olhar para o sistema de coisa, olhar para as coisas que o diabo quer te mostrar aqui no Egito, aqui no mundo. E o Senhor está dizendo ali, ó, eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito. Eu tenho uma terra melhor para você, eu tenho uma terra que emana leite e mel, o Senhor tem coisas maiores para nós, querido, do que esse contexto de coisas que nós estamos vivendo nesse tempo. Nós somos peregrinos nessa terra, irmãos. Nós temos que nos desvencilhar de muitas coisas que nos linkam ainda, nos levam ainda a estar presos no Egito. E o Senhor está dizendo assim, olha, bem claro, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito.
Abre bem a tua boca, eu quero te encher. Você pode fazer isso nesse momento. Abre bem a tua boca. Você está passando por qualquer que seja, Senhor, se possível, mas todavia não seja feita a minha vontade. Abre bem a tua boca, querido. Abre bem a tua boca. Ele quer te encher, Ele quer fazer você estar cheio do fogo. Não sei se você pode fazer isso nessa hora, sem instrumento, mas abre bem a tua boca, que Ele quer te encher. Abre bem a tua boca dentro da tua casa. Começa a glorificá-lo. Começa a engrandecê-lo agora aí. Começa a fazer menção daquilo que você de fato crê. Ele é poderoso para entrar aí agora. Ele é poderoso para te levantar aí agora, te tomar. Essa dor vai embora agora. Essa dor saia do teu corpo agora. Toda essa dor caia por terra agora. Toda essa guerra no teu entendimento, essa tristeza, essa apatia, toda essa depressão seja lançada por terra agora no nome de Jesus. Abre a tua boca, abre a tua boca, abre a tua boca e eu te encherei. Abre a tua boca e eu te encherei. Aleluia, bendito para todo sempre, adorado, exaltado seja o nome do Senhor. Querido, é tempo de alimentarmos o fogo, é tempo de colocarmos lenha no fogo, é tempo de não deixar o fogo se apagar, é tempo de estarmos buscando a presença, buscando a direção, buscando a orientação. Oh glória, louvado, engrandecido, adorado, exaltado para todo sempre seja o nome do Senhor. Coloque lenha nessa fogueira, coloque lenha nessa fogueira. Adore, exalte, engrandeça, dê a Ele a glória, a honra, o louvor, a adoração. Bendito, adorado, exaltado para todo sempre seja o nome do Senhor. Eu te adoro, eu te bendigo, eu te exalto, eu te engrandeço, ó Deus eterno, todo-poderoso. Enche a tua igreja, opera o teu querer, faz a tua vontade. Opera de uma forma tremenda, gloriosa, poderosa sobre essa casa, sobre essa família. Oh Deus, faz a tua obra, glorifica o teu nome, estendes poderosamente as tuas mãos. É o que eu te peço, Senhor, no nome poderoso de Jesus. Faz a obra, Pai. Oh Espírito Santo, venha. Oh Espírito Santo, venha. Venha fazer a tua obra, no nome de Jesus. No nome de Jesus, você pode continuar adorando, você pode continuar exaltando. O adore, o exalte, o engrandeça. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado, adorado, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Querido, essa dor vai embora, essa dor vai embora. Essa dor sai do seu corpo agora em nome de Jesus. Todo esse mal, desapareça agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Se você estiver preparado, querido, engrandeça Ele. Não apenas o aplauda, mas dê a Ele aí toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a adoração, exaltação, ações de graças. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, bendito para todo sempre seja o nome do Senhor, aleluia, 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 aleluia. Amanhã pela manhã, Levítico 6:13, amanhã pela manhã, coloca lenha nesse fogo. Na terça-feira, coloca lenha nesse fogo. Você vai chegar no final de semana cheio do fogo de Deus, para a glória do nome do Senhor. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família. Você tem uma semana de portas abertas, uma semana aí onde você realmente atravesse qualquer adversidade e cante o hino da vitória. Amém? Te abençoo com todas as sortes de bênçãos. Profetizo aí, sabe, uma semana cheia do poder de Deus na sua vida, na sua casa e no seu trabalho, no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos vós, hoje e sempre, no nome de Jesus. Querido, não vá embora sem liberar uma palavra
de ânimo, uma palavra de fé, uma palavra de esperança na vida dos seus irmãos aí, no nome de Jesus. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai.